Olá, saudações, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bênção estarmos aqui nessa noite de sexta-feira para cultuarmos ao nosso Deus, para bendizermos a esse Deus, declarar toda a nossa alegria, todo o nosso amor por aquele que entregou sua vida por nós. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e você vai ler apenas o versículo 26. 5:26, Lucas 5:26. Espero que você esteja bem, que você esteja feliz por estar na casa do Senhor. Essa felicidade, ela independe das circunstâncias, ela independe das nossas lutas lá fora, ela independe das pedras pelo caminho, dos espinhos, porque essa alegria é alegria eterna, é a alegria de Cristo Jesus nos nossos corações. Saudações também a todos vocês que começaram a nos acompanhar nesse momento, que está aí na sua casa, no seu lar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que você possa compartilhar esse vídeo, essa live com seus amigos, com seus familiares, no nome de Jesus. O texto vai nos dizer assim: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios, maravilhas. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui um cenário muito interessante. Jesus estava em um lugar ensinando. Havia um culto ali. E é interessante, queridos, que muitas pessoas estavam ali presentes. Mestres, doutores, fariseus e muitos discípulos e muita gente. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi aquela multidão. O que chamou a atenção de Jesus não foi aquela quantidade de pessoas que estavam ali. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a fé de alguém que levou um homem paralítico em uma cama, em uma maca, em um lugar onde não cabia ninguém. Abriram a casa, abriram o telhado e o colocaram no meio. E quando o colocaram no meio, a primeira coisa que o Senhor disse para aquele homem foi: perdoados são os teus pecados. Você está livre. Você está livre. Então, nessa noite, o que você pode fazer pelo Senhor Jesus é chamar a sua atenção como aqueles homens fizeram com a sua fé. Porque quando nós chamamos a atenção do Mestre, quando nós colocamos a atenção do Todo-Poderoso, não para a nossa vida, mas para a nossa fé, use a sua fé nessa noite. Eu não sei os obstáculos que você tem enfrentado, eu não sei as barreiras que você tem enfrentado para estar nesse lugar, para estar de pé diante do Senhor, mas eu queria te dizer nesta noite que se você está aqui no meio, se você está diante de Jesus, saiba, Ele está contemplando a tua fé, Ele está contemplando a tua vida, e eu queria orar com você nessa noite, eu queria orar por sua vida nessa noite. Então fique de pé. Nós queremos orar por você. Nós queremos iniciar essa reunião com o nosso coração alegre, com o nosso coração calmo, com o nosso coração entregando diante dele as nossas misérias, as nossas causas, as nossas aflições. Faça isso nessa noite. Você veio para adorá-lo, você veio para bendizê-lo, e ele está aqui para ouvir de você. Então faça isso. E o faça de todo o coração. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu bendito nome, Senhor, pois o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar, Senhor, e nós te bendizemos e nós te contemplamos, ó Deus. E assim como aquelas pessoas, como aqueles 4 homens, como aquele homem que estava em uma maca,
chamou a atenção do Senhor com a sua fé. Nós queremos chamar a atenção também, ó Deus, para a nossa fé. Ainda, ó Senhor, que essa fé não esteja tão grande. Ainda, Senhor, que alguns aqui estejam sem fé, sem expectativa, sem perspectiva. Nós cremos num Deus todo-poderoso, e a Tua palavra nos diz que Tu és um Deus que dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor, que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se fadiga, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, subirão e não se cansarão. Ó Deus bendito, vem sobre este lugar, vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja. Sopra, Senhor, neste lugar, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo novidade, trazendo direção para o povo de Deus. Ora, igreja, interceda, apresente diante do Senhor as suas causas, apresente diante do Senhor a sua dor, apresente diante do Senhor aquilo que tem atormentado a sua vida, apresente, esse é o momento, Ele quer ouvir a tua oração. Nós te glorificamos, Jesus, nós te exaltamos, Deus dos céus, e nos prostramos, ó Pai, diante da Tua soberania, diante do Teu infinito amor, diante da Tua graça, Senhor, que nos alcançou, que nos comprou, quando nós ainda, Senhor, nem Te conhecíamos. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. E por isso, ó Deus, há uma alegria em nossos corações, há uma alegria em nossos corações, ó Pai, tamanha, que ainda que as lutas desse viver, que as pedras no caminho, que os espinhos que nos causam dores, que nos sangram, nenhuma dessas dificuldades pode tirar, Senhor, essa alegria de Te servirmos, essa alegria de estarmos na Tua presença, essa alegria de estarmos reunidos neste lugar, Senhor. E assim, Senhor, nós queremos, ó Deus, nesse momento, adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome e declarar o quanto nós Te amamos, o quanto nós Te amamos. No nome de Jesus. Oh, aleluias. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Rei da Glória. Tu és o dono das nossas vidas. Queremos fazer nesse momento desse lugar um altar de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Comece a exaltar. Comece a glorificar. Consagre a tua vida nessa noite ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Oh, nós te adoramos, Jesus. Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrar
transformou. Aleluia! Ele me tornou herdeiro do trono da glória do Senhor. Oh, somos chamados pelo seu nome. Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Oh, o Senhor te ama. O Senhor te vê. Oh, amor incomparável. Aleluia. Imensurável amor. Declare através dessa canção. Aleluia. Sou filho desse amor manifestado em Jesus na cruz.
poderia me amar assim? Quem poderia me oferecer tão grande amor? Oh, nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Aleluia. Você pode declarar: me amou primeiro. Me amou primeiro. Que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Aleluia. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Declare: me amou primeiro. Me amou primeiro. Que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Ele me alcançou. Aleluia. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor. Ele me libertou. Ele me amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Pode sentar, a igreja. Que amor tão incrível que é o amor de Deus pelas nossas vidas. E eu não vou nem falar mais, porque se eu começar a falar desse amor, aí a gente passa das horas. Queridos, você que nessa noite está terminando, né, está entregando o seu voto, você que está na sua 7ª semana, pode ficar de pé para que possamos entregar o seu voto, possamos orar por sua vida, você que está entregando o seu voto. Mais alguém que está entregando o seu voto? Você que está na live, que está na sua 7ª semana também, pode entregar o seu voto também aí. Estaremos orando por sua vida. Te louvamos, Deus, por tua maravilhosa graça, Senhor, por nos permitir estar aqui neste lugar. E apresentamos, ó Deus, nesse momento, a vida de todos esses que ficaram de pé, que estão terminando, ó Deus, o propósito de 7 semanas no culto da unção, de te buscar, de te adorar, Senhor, de clamar a ti por sua causa, por seu pedido. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus que faz. E nós te agradecemos, ó Deus, por esses que estão entregando, que estão terminando o seu compromisso diante da tua presença e diante do teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu creio que aqueles que ainda não alcançaram o propósito, alcançarão no devido tempo de Deus, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Saudações também a todos vocês que nos visitam. Não importa se você está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Você que já nos acompanha, que tanto está aí na live ou aqui presente, né? Você é bem-vindo neste lugar, que Deus possa continuar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero desafiá-los, você que veio com um propósito bem firmado no seu coração, de fazer voto, de apresentar a sua causa diante do Deus Todo-Poderoso, você pode ficar de pé nessa noite. Você está diante do Todo-Poderoso. Esse voto, ele não é com a igreja. Esse voto, ele não é com o pastor, com o obreiro, com o diácono, não. Esse voto é você e o Deus Todo-Poderoso. Manifeste então a sua fé. Manifeste então a sua fé. Fique de pé e apresente a sua causa ao Deus Todo-Poderoso. Vemos aqui mais alguém para que possamos orar. Você também que está aí na live, você pode fazer o seu voto. Não importa se você está aí ou se de repente um culto ou outro você esteja conosco, você também pode fazer 7 semanas começando de hoje, tá certo?
Oremos então. Meu Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, os teus servos, os teus filhos, diante da tua presença, Senhor. Estão fazendo, ó Deus, voto diante de ti. Estão fazendo, ó Deus, o compromisso diante da tua vontade. Estão colocando, ó Deus, diante de ti os seus clamores, as suas aflições, problemas, insolúveis até para o homem, mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que abre porta aonde não há porta. Tu és Deus que desengaveta. Tu és Deus que cura as enfermidades. Tu és Deus que visita aquela pessoa do coração duro e que esta, ó Deus, está fazendo voto por ela. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, visita de maneira poderosa. Ouve, Senhor, as orações do teu povo. Ouve, Senhor, as orações dos teus servos. Contempla, meu Deus, a fé do teu povo que está de pé, que está colocando diante de ti tão somente a confiança, Senhor. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os conceda. E quando isso acontecer, eles possam vir à tua casa e glorificarem o teu santo nome perante toda a igreja, perante todo o povo de Deus, para que o teu nome seja exaltado no nome de Jesus. Amém? Tomem posse. Deus é um Deus de milagres. Ainda hoje, Deus é um Deus de milagres. E eu digo isso, queridos, não apenas como uma frase de efeito, mas nós temos vivido esse Deus de milagres. Amém? Queridos, ainda nessa noite, com alegria, eu quero convidar você para irmos até o gasofilácio, ofertarmos ao nosso Deus com alegria. Então, você que já veio com a sua oferta, coloque na sua mão, estaremos orando e também aproveitando a oportunidade de estar orando por aqueles irmãos que pegaram o seu cofre missionário, e todos os cultos nós temos aqui 1, 2, 3, e tem sido uma bênção, um projeto pequeno, mas que tem caído na graça de toda a igreja. Lembrando que o projeto do cofrinho missionário é destinado para missões, tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida, você que já pegou o cofrinho, e você que não pegou, o diácono Marcos, o diácono Osinaldo, que estão ali na porta, eles têm ali cofrinhos disponíveis para aqueles que desejam assim fazer, tá certo? Você também que nos acompanha pela live, se você assim desejar, você pode também escanear esse QR Code que está aí na tela, e então destinará você até a conta da igreja, tá bom? Então, Deus maravilhoso, nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão sublime, que é, ó Deus, de devolvermos a ti aquilo que o Senhor já tem nos dado. Obrigado, Jesus, pelas dádivas. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos. Obrigado, Jesus, pelas portas, pelas janelas abertas sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, nós declaramos e abençoamos toda a igreja e todos aqueles que têm compreendido, ó Pai, a respeito do cofrinho missionário. Que o Senhor abençoe cada um no nome de Jesus. E assim nós declaramos que a vida desta igreja e de toda Cabrobó é um verdadeiro milagre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. A igreja pode ficar de pé e adorar ao Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor é o amor de Deus, é incomparável. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, a igreja. Nessa noite, nós temos a alegria, de receber a pessoa do pastor Rubens, que já é muito conhecido da igreja, mas para os novos, o pastor Rubens é pastor da Igreja Batista Missionária ali em Salgueiro, é presidente também da Ordem de Pastores e Ministros daqui do Sertão e também é o diretor do seminário dos Setebans, é isso? Do qual nós e alguns irmãos aqui da igreja fazemos parte. Amém? Pastor Rubens, eu peço no nome de Jesus que a igreja, ponha suas mãos sobre a vida do ungido do Senhor. Deus maravilhoso,
no nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a vida do teu filho, Senhor, que nessa noite, ó Deus, está juntamente conosco para cultuarmos a Ti, para bendizermos a Ti, saindo ali da sua localidade, para estar nos abençoando nessa noite. Que o Senhor use de maneira poderosa, como canal, como vaso, que nessa noite o fluir do Espírito de Deus possa ser, ó Deus, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, no meio dos corações que estão áridos, sedentos, que nesta noite possam ser encontrados pela água viva, pela água da Tua santa palavra, meu Deus. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, fique à vontade, no nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele aí, vai. Agora você pode, que vocês estão, a maioria sem máscara agora, né? Eita, e é interessante, eu estava pensando ali, parece que quando a gente entra na igreja sem máscara, a gente está achando que está faltando alguma coisa, porque a gente já estava se acostumando a elas, né? Mas graças a Deus que o Senhor está libertando a gente dessa situação de máscaras, né? Para que a gente possa ter mais liberdade para louvar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a igreja, né? Depois de algum tempo, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa igreja faz parte da minha história, foi essa igreja que pediu a minha ordenação ao ministério pastoral, né? E de muitos outros. Essa igreja conhecida como uma igreja missionária. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E está conosco, e veio conosco também o casal Mário e Alexandra. Fica aí de pé. Esse casal abençoado, irmãos, são servos de Deus, ajuda muito ali na nossa igreja, né? E eu quero louvar a Deus pela vida dele. Eu os convidei para vir conosco, né? Minha esposa não pôde vir, porque ela tinha um compromisso hoje à noite. E eu louvo a Deus pela vida desse casal. Mário é eletricista, ele está fazendo ainda, mas já está quase terminado. Pode sentar, querido. É toda a instalação lá da nossa igreja, né? Para a glória de Jesus, a gente já mudou, já estamos lá dentro, mesmo sem terminar, mas já temos um bom caminho andado. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem orado por nós e alguns que têm também contribuído. Também louvar a Deus pelos seminaristas dessa igreja, né? Temos ali já o irmão Ivanildo, que é formado, né? E tem vaga, queridos, né? Uma bênção fazer seminário. Você vai se preparar melhor para servir no reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor? Nós queremos dizer aos irmãos que estamos solícitos com o pastor Arlen, né, com a situação da Mariane, e também todos os pastores aqui do Sertão, bem como do Estado, que a informação já foi dada também para os pastores do Estado e também da Nacional. Os pastores aqui do Sertão se colocaram solícitos para estar orando, levando suas igrejas a orarem. Alguns também estão ajudando já, contribuindo aí para o tratamento da Mariane. E também, querido, se dispuseram a estar ajudando a igreja quando precisar na área também da pregação. Nós conversamos com o pastor Arley, tivemos uma reunião sábado, há 15 dias atrás, e lá em Salgueiro, a reunião de pastores. E então nós trouxemos a informação, lendo também ali uma mensagem que o pastor Arley mandou para mim, e a gente pediu que a gente pudesse ter a permissão de ler entre os pastores. E ali foi lido, os irmãos estão orando, estamos acompanhando. O pastor Edmilson Villanova está dando muito apoio a ele lá em São Paulo, como ele tem nos informado, e nós temos compartilhado ali na internet para que mais pessoas possam ajudar. Sabemos que Deus, ele está trabalhando. Amém? Você crê nisso? Em breve, se Deus quiser, a Mariana vai estar aqui com vocês, celebrando e bendizendo ao Senhor e dando testemunho para a glória de Jesus.
porque Deus é bom e a sua misericórdia. Amém, glória a Deus. Você já orou, irmãos? A gente vai ler agora a palavra de Deus lá em Abacuque, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E depois estaremos lendo o capítulo 3 e o versículo 17 de Abacuque também. Você pode abrir aí a palavra do Senhor. Feliz também por ver alguns irmãos aqui. A irmã Aguimar aí, que é nossa... Abacuque, capítulo 2, de 1 a 3, e capítulo 3, verso 17 e 18, né? Se encontrou, você diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor juntos. Diz assim o texto. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Vamos lá para o versículo, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda do mesmo versículo, ou do mesmo livro. Capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, vocês. Amém. Queria que você colocasse a mão sobre alguém aí e você orasse. Vocês oraram por mim. Agora eu quero que vocês orem uns pelos outros, em nome de Jesus. Escolha alguém aí, coloque a mão sobre ele. Comece a orar. O que é que você poderia pedir a Deus para a vida desse irmão? Abra sua boca aí em nome de Jesus. Se é um amigo que está visitando também, ore no nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos orar uns pelos outros, né? Orar é conversar com Deus. Quando nós oramos, Deus nos ouve. E quando nós, queridos, abençoamos as pessoas, Deus, através da nossa oração, faz com que aquele pedido possa realmente estar sobre a vida daquela pessoa. Então vamos abençoar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Aleluia. Obrigado pela alegria de poder estar aqui nessa igreja, Pai. Pelas pessoas que aqui se encontram. A palavra diz que o Senhor ouve a oração. E nós nessa noite estamos aqui orando uns pelos outros, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar fluindo neste lugar. E aqueles que chegaram cansados, desanimados, tristes, abatidos, nesta noite, ó Deus eterno, possam se animar, possam se alegrar, possam ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. E com, ó Deus eterno, o poder do Teu Espírito, este povo possa voltar para as suas casas, na certeza e na esperança de que o Senhor está agindo em seu favor. Eu quero abençoar, ó Deus, a família dessa pessoa, eu quero abençoar o trabalho dessa pessoa, eu quero abençoar, ó Deus eterno, a vida dessa pessoa que aqui se encontra, Pai, porque o Senhor é aquele que faz, ó Deus eterno, o que o homem não pode fazer. Nós queremos te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder manifeste nessa noite, ó Pai da glória, com salvação, libertação, cura e provisão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Só. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Só um pouquinho aí. Glória a Deus. Até quando? E ainda que
Todos nós já vivemos um momento em que nós, como Abacuque, perguntamos: até quando, Senhor? Todos nós, irmãos. Sabemos que todo servo de Deus tem no seu coração um senso de indignação quando vê a impiedade se alastrando, seja no mundo ou seja dentro dos redutos do povo de Deus. Eu creio que muitos que aqui estão, ao olhar para o mundo hoje, já fez também essa pergunta de Abacuque: até quando? Até quando, Senhor, nós vamos suportar isso? Até quando, Senhor, tu suportarás a afronta dos homens, a desobediência? Até quando? E às vezes nós nos perguntamos: por que o Senhor não faz alguma coisa? Porque nós, ou até quando nós vamos ver o mal prosperar? O homem perverso avançar na sua perversidade. É interessante que quando a gente olha para o livro de Abacuque, a gente percebe que o profeta demonstra não só esse mesmo sentimento de indignação que muitos de nós muitas vezes sentimos, mas ele também demonstra um sentimento de perplexidade mediante a inatividade de Deus em relação à situação de impiedade no meio do seu povo. Ele mostra um sentimento de indignação, queridos. E a sensação que ele tinha era que o Altíssimo estava indiferente aos fatos que ele apresentava em oração. Muitos de nós já vivenciamos momentos assim, situações terríveis que nós enfrentamos, conflitos conjugais, conflitos entre famílias, conflitos entre vizinhos, problemas de injustiças que nós sofremos, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sociedade, no contexto em que nós nos encontramos como cristãos. E nós apresentamos essas situações diante de Deus, e parece que Deus, irmãos, não está nos levando a sério, digamos assim. A palavra mais correta da gente pensar é que Deus não está nem aí para a nossa situação. Israel passou um tempo dessa maneira, quando nós vemos registrado lá em Isaías 40, né? E o próprio Deus olha para Israel e o repreende, porque Israel estava dizendo que a sua causa estava encoberta diante de Deus e que Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo na vida deles, queridos. Então, esse tipo de sentimento, em algum momento da vida, ele chega a estar em nós, mediante a situação que nós vivemos e as orações que nós apresentamos diante de Deus, e nós não recebemos, então, resposta nenhuma de Deus. O tempo vai passando e a gente não vai ver, não vê realmente Deus agindo. Esta era a situação que se encontrava Abacuque, que viveu ali em Judá e profetizou há 700 anos antes de Cristo. Ele via o seu povo viver totalmente afastado da vontade de Deus. No versículo 1 aí ele descreve a situação de opressão, a iniquidade aumentando, destruição e violência acontecendo no meio do povo, litígio, queridos, a lei se afrouxando, os juízes sendo comprados, queridos, e a justiça nunca se manifestava, porque o perverso cercava o justo
e a justiça era torcida. E isso causou grande indignação no coração daquele profeta, que o levou então a questionar a Deus e a clamar em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação, queridos? O que nós percebemos aqui é que parecia haver um sentimento de frustração em relação ao silêncio de Deus. E talvez nessa noite haja pessoas com esse mesmo sentimento em relação a Deus. Você tem feito orações, assim como Abacuque tem realmente feito, mas a resposta não tem chegado. Deus tem se mantido calado, queridos. E a sua oração tem sido essa: até quando o Senhor ficará em silêncio? Até quando o Senhor não agirá? Eu quero dizer, irmãos, que se o teu pensamento, tua pergunta é essa diante de Deus, o que eu quero falar para você é que o silêncio de Deus não quer dizer que ele está inativo. O silêncio de Deus, queridos, não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas. O silêncio de Deus na tua vida não quer dizer que Deus não tem interesse por você, que Deus não se preocupa com a tua situação, que Deus não está nem aí para o que você está vivendo, para o teu sofrimento. Não, queridos, nós servimos a um Deus que ele trabalha no silêncio. Nós servimos a um Deus que ele não precisa revelar tudo aquilo que ele faz enquanto nós estamos passando por situações aflitivas, porque o Deus que nós servimos tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão, e ele não deixa de olhar para aqueles que servem a ele. Ele vê todas as coisas, e mesmo estando em silêncio, ele está trabalhando no reino espiritual. Vai chegar o tempo certo que a resposta de Deus virá sobre a tua vida, porque ele é um Deus que responde. O profeta Abacuque aprendeu que no silêncio Deus estava trabalhando. Ele aprendeu que Deus em breve traria resposta para a sua oração, e que em breve ele o veria agindo dentro da situação que para ele estava fora de controle. Mas ainda que as coisas estejam fora do seu controle, elas não estão fora do controle de Deus. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle do mundo. Deus tem o controle da igreja. Deus tem o controle da tua casa, da tua família. Deus, ele controla todas as coisas. Aleluia! Ele é o Criador. Ele é o sustentador e ele é o governador de todas as coisas. Uma folha não cai sem que Deus realmente permita ou esteja sabendo. Um fio de cabelo não pode tornar preto ou branco sem que Deus permita, ou cair sem que Deus realmente permita. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar, meu irmão. Deus está olhando para você agora. Ele está trabalhando naquilo que você orou, ainda que você não esteja vendo, mas Deus está fazendo. A situação do profeta e do seu povo estava fora de controle, querido. Por isso ele, na sua impaciência, na sua perplexidade, ele então faz a sua queixa diante de Deus.
Ele abre o seu coração diante de Deus. E às vezes a gente pensa que aqui é murmuração. Não, irmão. Aqui ele está abrindo o coração. Ele, por conhecer o Deus justo, fiel, o Deus que é santo, e vê o povo andando de forma errada, e vê o povo cometendo aquilo que Deus realmente disse que não deveria cometer, leva ele realmente a uma situação de indignação. Aqueles que têm intimidade com Deus, que ama a palavra, que caminha na verdade, não tem como não se indignar quando vê pessoas fazendo o que é mal aos olhos de Deus, seja dentro da igreja ou seja fora dela. Há uma indignação porque o Espírito do Senhor habita no coração da igreja, no coração do servo de Deus. E esse mesmo sentimento, ele flui dentro de nós. E nós não aceitamos injustiça, nós não aceitamos o pecado, nós não aceitamos que aqueles que realmente devem agir com verdade, com justiça, pratiquem a injustiça. Ali cercando as pessoas, queridos, que não tem como se defender. Há esse sentimento. E se no seu coração, como servo de Deus, não há esse tipo de sentimento, você precisa então estar revendo a sua vida diante de Deus. Porque se nós servimos a Deus, nós não temos prazer na injustiça. Nós não temos prazer no pecado. Nós não temos prazer em ver outras pessoas maltratando quem não deve. E nós, queridos, muitas vezes, por não termos força, nós muitas vezes, queridos, nos entristecemos, abatidos, queridos, e a posição que nós tomamos é questionar a Deus em oração, como fez Abacuque. Abacuque não tinha o que fazer. Não havia condição dele reagir diante daquela situação. Ele sabia que a resposta estava realmente em Deus, queridos. Em Deus. Agora, o que ele queria saber era por que Deus estava em silêncio. Por que Deus não estava agindo, aparentemente, como ele passava a ver. Tem coisas, irmãos, que Deus faz e ele não precisa nos revelar antes do tempo. Amém, queridos? Não. A Bíblia diz, irmãos, lá em Deuteronômio 29, que as coisas escondidas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem aos homens. O que é que isso quer dizer, pastor? Que Deus só vai revelar para nós aquilo que nós precisamos saber e que nós vamos compreender. Tem coisas que nós não vamos compreender, mesmo que Deus mostre naquele momento. É por isso que Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: o que eu faço agora não entendes, mas vocês vão compreender depois. Então, queridos, o que nós precisamos fazer diante de situações que nós oramos e Deus não mostra, Deus não nos revela, nós devemos continuar crendo no Deus que nós conhecemos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é justo juiz. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele não tem o culpado por inocente. Ele faz o que ele diz que faria. Ele vai fazer, porque ele é Deus. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Agora nós precisamos entender que o Deus que fez promessa é fiel para cumprir as suas promessas, tanto quanto é fiel para cumprir as suas ameaças. Amém ou não amém? Abacuque olhou para Deus e disse: não entendo por que Deus está vendo o seu povo andar dessa forma e não faz nada. O que Abacuque queria era que Deus corrigisse o seu povo para que o povo pudesse voltar a caminhar como Deus realmente orientou na palavra, na lei, como foi instruído por Moisés. O que Abacuque desejava era isso. Irmãos, Deus é Pai, é um Deus que corrige, que disciplina, e Ele faz isso no seu tempo. E quando Ele faz, não faz para nos destruir, mas faz, queridos, para nos abençoar, a fim de que a gente se aproxime mais dEle e ande nos seus estatutos e nos seus caminhos. Abacuque não queria que Deus destruísse a Israel. E ele faz aquela oração, queridos.
E esse profeta nos mostra o que fazer quando a nossa situação fica fora de controle. O que fazer para que Deus possa intervir na nossa situação. E nós vamos ver aqui que a primeira coisa que ele nos orienta é orar. Amém? Orar. Olha esse primeiro versículo. Até quando, Senhor? Ele está falando com Deus. O que é que você faz quando as coisas fugiram do seu controle? Que atitude você realmente tem tomado? Tem pessoas que quando as coisas fogem do seu controle, elas se desesperam. Elas então vai bater de porta em porta. Antes de fazer qualquer coisa, quando as coisas fugirem do seu controle, você que serve ao Senhor, Abacuque nos ensina que você e eu devemos estar voltando os nossos olhos para Deus, querido, porque Ele tem o controle de todas as coisas. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas logo ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem coisa que você não está entendendo, pergunte a Deus. Vá a Ele em oração. Porque nós, queridos, quando oramos, nós passamos a olhar as coisas não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Quando as coisas acontecem na nossa vida, queridos, nós precisamos olhar para Deus e perguntar: para quê, Senhor? E não por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Em nada. A doença de Mariano não é surpresa para Deus. Agora, para quê? Deus permitiu isso. Nós temos que perguntar ao Senhor e precisamos observar. Só temos que entender que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus e nós temos que viver nessa função. Deus vai ser glorificado nessa enfermidade. Deus vai ser glorificado nessa situação difícil que eu estou vivendo. Deus vai ser glorificado. Eu não sei o porquê. Eu sei que coopera para o meu bem. Eu quero saber para quê. Porque Deus tem propósito nisso. Amém ou não amém? O que é que você está passando? Você já disse? Para Deus? Para quê, Senhor? Eu quero entender. Orar, queridos. A oração nos faz ver as coisas como Deus vê. Tem coisas que a gente ora pouco, passa um tempo, Deus já responde. Tem coisa, irmãos, que nós precisamos orar mais. Tem coisa que exige jejum. Tem coisa que exige mais tempo na presença de Deus. Então, o profeta aqui clamou ao Senhor. E ele já vinha orando constantemente, porque o versículo diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Significa que ele vinha com muito tempo orando, e ele não estava vendo Deus agir. Era como se Deus não estivesse escutando. Irmãos, tem situação de oração na nossa vida, que nós passamos muito tempo orando, e parece que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está. Com isso, irmãos, Ele está testando a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa disposição de estar na sua presença. E quanto mais tempo nós gastamos na presença de Deus, mais sensível nós ficamos ao coração de Deus. E quanto mais sensível nós estamos ao coração de Deus, mais nós vamos viver de forma agradável a Deus nesse mundo, mesmo em tribulação. A oração nos enche de força, queridos. Nela nós podemos ter o consolo de Deus, queridos. O consolo de que nós precisamos. Nela nós recebemos a força que é necessária para a gente suportar o sofrimento com a graça e a ajuda de Deus. Lembra de Paulo? Espinho na carne. 2 Coríntios. Nós vemos capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: 2 vezes eu orei ao Senhor para que Ele tirasse
esse espinho na carne. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus não tira o sofrimento, a luta, a provação, Ele dá poder para a gente suportar até o tempo determinado por Ele. Amém? Esse poder vem pela oração, irmão, pela oração na igreja, pela oração dos irmãos, pela nossa oração em jejum. Nós vamos sendo perseverantes até ver Deus agir. Mas lembre que a luta, que a prova não é para nossa destruição, mas é para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Deus quer nos tornar mais parecido com Jesus e às vezes Ele usa o sofrimento para isso, queridos. Deus usará a oração, irmãos, na jornada mais difícil da nossa vida, para que a gente aprofunde mais a comunhão com Ele. Amém? E acredite, Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha no silêncio. Amém? É um Deus, queridos, que planeja no secreto. É um Deus que trabalha no silêncio, planeja no secreto, sabe para quê? Para nos honrar em público. As pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Podem ver o nosso sofrimento, podem ver nossa luta, podem ver nossa agonia. Pode saber que nós estamos orando e pode até questionar: onde está o Deus dessa pessoa? Onde está? Você deve então continuar crendo que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Então, no silêncio, o que Deus espera de mim e de você é que a gente então ore mais, é que a gente busque mais a sua face, é que a gente venha mais à igreja, é que a gente venha mais à casa do Senhor, é que a gente faça mais a obra dele. É isso que Deus espera de nós, queridos. Oração. Porque na oração nós somos fortalecidos. Segundo, devemos fazer a segunda coisa que Abacuque fez. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós devemos esperar. Devemos orar. Depois de orar, nós devemos esperar. Diz assim: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábua, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Espera, queridos. Fique atento. Deus está trabalhando no secreto para revelar para você. Mas para isso Ele quer que você espere. Esperar como? Com paciência. Porque se você esperar com paciência, como o salmista, você vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha firme. Aleluias! Espera no Senhor, no tempo e na hora de Deus, porque Deus que está em silêncio vai falar com você. Ele fala pelo hino de louvor, Ele fala pelo um testemunho dado aqui, Ele fala por uma oportunidade que foi dada só para dizer
dizer para você: eu te amo, estou cuidando de ti, estou vendo tua dor, teu sofrimento, tua tristeza, tua luta. Eu não perdi o controle, eu estou agindo. E não tem coisa melhor para a nossa vida, num momento de luta, de dor, de sofrimento, de ouvir a voz de Deus e saber: estou trabalhando, e espere, eu estou agindo. Louvado seja o nome de Jesus. Nossos tempos estão nas mãos de Deus. Nossas almas são guardadas por Deus, queridos. Observe que não houve uma resposta imediata de Deus a Abacuque. No entanto, ele assume uma postura de espera, vigilante. Vigilante. Aqui está o enigma do silêncio, irmão. O enigma do silêncio está na espera. Deus muitas vezes não responde a oração de forma imediata e nem da forma como nós esperamos. Abacuque, ele aprendeu uma lição com essa espera de Deus. Ele olhou para a situação do ponto de vista humano, mas quando ele orou e esperou a resposta de Deus, o Senhor então falou para ele: escreve aí o que eu vou fazer. Escreve, para que na hora que eu fizer você se lembre. Escreva as suas orações. Porque quando você receber a bênção, você vai dar testemunho. E aquele hino do cantor cristão que diz: quantas bênçãos, quantas são, uma, diz de uma vez. Você vai estar surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nome de Jesus. Deus deu a perspectiva divina ali a Abacuque e mostrou para ele mais do que aquilo que ele parecia ver. E disse para ele: olhe, os meus planos vão acontecer. Não vai ser da forma como você está pensando, mas vai acontecer. Eu vou agir com justiça com relação ao meu povo. Eu vou corrigi-lo. Eles vão passar por uma situação tão difícil que eles vão, quando voltar, eles vão ver que nunca deveriam ter saído dos meus caminhos. É esse tipo de resposta que você espera? Não. Abacuque não esperava isso. Ele esperava uma correção de Deus. Mas a forma como Deus ia fazer, ele ficou surpreendido. A Bíblia diz que ele tremeu, que ele ficou alarmado. Se você ler esses 3 capítulos de Abacuque, você vai ver. Ele ficou trêmulo quando Deus respondeu como iria realmente agir. Deus estava dizendo: Abacuque, as coisas vão ficar difíceis quando eu apertar esse povo. Mas eu vou apertar para que eles possam se voltar para mim. Então, quando Deus fala isso para Abacuque, Abacuque então treme, queridos. Aí vem a outra expressão. A primeira expressão é, repita comigo: até quando? Repita comigo: até quando? A outra expressão é ainda que. Amém? Repita comigo: ainda que. O que o Senhor quer nos falar aqui, queridos? Primeiro, que nós devemos esperar. Segundo, que nós devemos confiar, irmãos, mesmo que as coisas se tornem mais difíceis. Olha para o mundo hoje. Nós não temos esperança nem expectativa de que o mundo melhore. É utopia pensar dessa forma, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: os homens vão de mal a pior. Então nós não devemos esperar uma melhora do mundo, mas o que é que o Senhor espera de mim e de você? É a mesma coisa que ele esperou de Abacuque. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Ele espera de mim e de você essa resposta: ainda que o mundo venha entrar mais em conflito, ainda que venha mais pestilências, pandemia, ainda que eu me alegrarei no Deus da minha salvação, caminharei olhando para Ele, na esperança dEle. É isso que Deus quer
você. Pode aplaudir. O profeta previu que tempos difíceis estavam a caminho. As coisas iriam piorar. No entanto, no meio do caos iminente, Abacuque escolheu viver pela fé. Escolha viver pela fé, porque aquele que fez a promessa de um dia voltar para nos levar para Ele mesmo, vai cumprir. E está próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abacuque não colocou a sua confiança e fé nas circunstâncias. Não colocou a sua fé e confiança nas habilidades ou recursos que ele tinha. Mas ele colocou a sua fé e a sua confiança na bondade e na grandeza de Deus. Aleluia! Onde está a sua confiança em meio à crise financeira que nós estamos vivendo? Onde está a sua confiança em meio a essas doenças que têm se alastrado? A pandemia que está passando. E agora a zika, a chikungunya, a dengue que estão se alastrando. Mas onde está a sua confiança? Saiba de uma coisa: o Deus que te deu a vida, que estabeleceu o dia de você nascer, também tem o dia de você morrer. E o que Deus espera de mim e de você é que quer vivemos ou morremos, temos a certeza que somos do Senhor. A morte dos santos é preciosa aos seus olhos. Aleluias! Essa é uma palavra de fé, irmão, e de esperança para esses tempos difíceis, para que a gente continue firmado na rocha, porque muitos estão abandonando o caminho do Senhor por causa do arroxo. As pesquisas mostram que 30% dos cristãos que congregavam antes da pandemia não congregam mais e não vão voltar mais para a igreja. São pesquisas. Sabe o que é isso, irmão? O balançar da figueira. O balançar da figueira. Graças a Deus que você está aqui. Amém? O seu irmão disse: graças a Deus você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus, irmãos, Ele é a nossa fortaleza. Abacuque, ele creu nisso, mesmo sabendo das situações difíceis. Abra aí o capítulo 13, o versículo 17 até o versículo 19, para a gente terminar. De Abacuque 3, diz assim. Eu quero ler com vocês. Ainda que a figueira não floresça. Você pode ler comigo? Abacuque 3, 17 ao 18. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. A igreja bem forte. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha, e faz os meus pés, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus, irmãos, espera de nós: confiança. Mesmo que falte tudo, mas não faltando o seu pastor, você tem tudo. É isso que Deus espera. Ainda que eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que falte alimento, eu exultarei. Ainda que a economia fique difícil, mais ainda, exultarei. Andarei altaneiramente. Sabe por quê? Cabeça erguida. Por quê? Porque o seu bem maior é o Senhor. Aleluias. Ele é o teu bem supremo. É isso que o Senhor espera. Como Davi, ele diz: Senhor, não tem outro bem além de ti. Deus é o seu bem supremo. Sabe qual é a outra coisa que Davi diz? Valorize aqueles que servem a Deus. Ele diz no Salmo 16, 2: quanto
Os santos que estão na terra, eles são os notáveis. Neles estão o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha prazer na vida do seu irmão, querido. Mais do que a prazer daqueles que não servem a Deus lá no mundo. No meio da aflição, da dificuldade, caminhe junto com Ele. Sabe por quê? Porque vocês e eu vai habitar o céu. Por isso nós devemos valorizar o nosso irmão e a nossa irmã. São os notáveis da terra. Deus cumpre as suas promessas. Abacuque creu nisso. No versículo 16, depois dele ver isso ali, ficou estarrecido. Aí ele disse, mas eu vou usar os caldeus para disciplinar o meu povo, só que depois eu vou disciplinar os caldeus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. O que é que Deus espera de nós quando enfrentamos situações difíceis que fogem do nosso controle? Como doença, crise financeira, crise familiar, injustiça e avanço do pecado. O que é que Deus espera de nós? Que a gente faça como Abacuque. Coloquemos em oração, tudo em oração, porque a oração de um justo pode muito. Que vigiemos, esperamos vigilante para ouvir a voz de Deus, porque Ele tem direção para o seu povo. A Bíblia diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o guiará no caminho que deve escolher. Decisões, Deus orienta. E por último, devemos sempre colocar nossa fé e nossa confiança nele, queridos. Vivendo alegre. Porque o crente, ele é uma pessoa feliz, embora ele tenha momentos de tristeza. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está nele, e a alegria do Senhor é a nossa força. Abacuque viu que a aparente inatividade de Deus causou impaciência e perplexidade. Mas ao responder a sua oração, Abacuque então percebe que Deus estava trabalhando no silêncio. Que Deus continuava no controle de tudo, ainda que a vida dele e da nação de Israel estava fora de controle. Deus estava no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo. Ele espera de mim e de você que em situações assim, oremos, esperemos com confiança no Senhor, alegre e feliz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? Fica de pé, as irmãs vão louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia, depois eu oro. Aleluias. Mesmo que não haja frutos na videira, Se você sabe, canta. mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, esse
tipo de crente que Deus tem buscado, irmão. Para que a terra desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Adore a Ele, Ele está nesse lugar. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei, louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Você pode aplaudir o Senhor? Pai, no nome de Jesus, nas tuas mãos eu quero colocar este povo que ouviu a tua palavra nesta noite. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, dê força para eles continuarem orando até receber a resposta do Senhor, pois tu és o Deus que responde. Enquanto o Senhor não responder, que eles continuem esperando vigilantes, Senhor. E que mesmo que a resposta não seja aquilo que eles esperavam, eles continuem confiantes, Senhor. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós, que muda situações, que muda a condição do tempo, que restaura corações, que repreende o devorador, que corrige o juiz iníquo, Senhor, e que dá ganho de causa aos seus servos. É aquele que cura, Senhor, que confunde os médicos, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor faça essa confusão na vida de muitos que estão aqui, na vida dos médicos de muitos que estão aqui fazendo tratamento, e também na vida de Mariane, para que no final eles possam dizer: o médico dos médicos me operou, o médico dos médicos me curou, Ele é Deus, aleluias. Eu abençoo esse povo no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Irmão Ismael. Pode sentar, igreja, mas sente orando ao Senhor, sente glorificando o nome de Jesus. Curva sua cabeça. Deus maravilhoso, como nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, por essa bendita palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. E nós queremos, ó Deus, ainda nesta noite, fazer, ó Deus, a pergunta mais importante dessa noite. Ó Deus, até quando? Até quando você vai andar ainda nos caminhos que tem levado você para distante de Deus, quando o Senhor o quer por perto, quando o Senhor o quer neste lugar, quando o Senhor o quer nessa casa, louvando e adorando o nome de Jesus? Oh Deus maravilhoso, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem ouvido as nossas aflições, e ainda, ó Deus, que nós não estejamos percebendo, pois há o silêncio. Nós cremos, nós sabemos, e o Senhor nos alerta nesta noite para confiarmos, para continuar confiando em Ti, Senhor. E assim nós o faremos no nome de Jesus. Alguém nessa noite que deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém nessa noite que entendeu a palavra e quer entregar sua vida para Cristo?
alguém que deseja tomar essa decisão, alguém que deseja retornar ao caminho do Senhor Jesus, do qual não devia sair, nunca devia ter saído, mas o Senhor quer de volta. Ele quer trazer você de volta. Ele quer reconstruir os teus muros. Onde está você? Nós queremos orar por sua vida. Quem sabe há alguém na live? Manifeste-se aí. Nós queremos orar por sua vida. Se não há, que Deus em Cristo te abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade no nome do Senhor Jesus. Pastor Rubens, agradecemos a presença, agradecemos a disposição. O pastor Rubens, ele se doou, ele se ofereceu para estar ajudando, conversando com o pastor Arlen e depois com a gente, para estar aqui na igreja, dando essa palavra, dando essa ministração de Deus para os nossos corações, Outros pastores também estarão conosco nos próximos dias e assim nós vamos caminhando juntos para a glória de Deus. Obrigado, pastor Rubens, Que bênção, que maravilha, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe mais uma vez o seu ministério, O seminário também, que Deus nos abençoe ali no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu estou vendo a Nayana. Nayana, faz assim, Nayana. A igreja está conhecendo ali a Nayana. Nayana é a nossa primeira alma na extensão de Coab, Quarta-feira nós tivemos ali então a feliz notícia, na extensão de Coab, para a glória e honra do nome de Jesus. Continue orando pelas extensões de Coab e pelas extensões de Maria Luísa e também ali no projeto Caraíbas, tá bom? Que Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Queridos, antes de finalizarmos, eu queria passar algumas informações. Sim, lembrando também que depois do culto há uma cantina aqui do lado, Uma cantina promovida pelos jovens da nossa igreja, Essa cantina também, o valor revertido também será, para a irmã Mariana. E nessa cantina, a minha irmã me passou aqui o cardápio, uma bênção, viu? E eu que não jantei, vai dar certo, torta salgada, sanduíche de forno, panqueca, lasanha de carne com calabresa, eita Jesus, bolo caseiro de cenoura com chocolate de leite gourmet e bolo de chocolate. Que maravilha, meus irmãos. Vocês entenderam aí o cardápio? Amém? Então, abençoe a cantina dos jovens, logo aí na calçada, quando você sair do culto, abençoe a cantina dos jovens no nome do Senhor. Sobre a questão da irmã Mariane, nós falamos com o pastor hoje. Durante toda a semana foram feitos vários e vários exames, mas ainda nada está concluído, Amanhã, novamente, a médica fará uma nova avaliação. Os exames de hoje à tarde, ela vai avaliar amanhã e assim a gente vai passando as informações e até o pastor mesmo, durante o dia, ele gosta de colocar um boletim, Então fiquem atentos às redes sociais. No mais, meus queridos irmãos, continuemos orando na brecha, na confiança. Essa pregação, essa ministração do pastor Rubens veio para confirmar, irmã Sandra, irmã Irenice, aquilo que nós já vemos, durante a semana, irmã Netinha, compartilhando, falando, impulsionando os irmãos para orar, para buscar, para confiar em Deus. Que bênção, que maravilha. Então, eu aproveito também para dizer para você aquela campanha da Mariana com o Pix, com a foto dela, para que você divulgue nas suas redes sociais, para que você faça com que chegue em mais pessoas possível, Para que assim possamos ter ainda um valor maior para cobrir gastos extras que posteriormente venha a surgir, tá certo? A igreja continua com a campanha do Pix, você que está fazendo, as doações pelo Pix,
e também daquele grupo que eu falei dos 10 meses, né? O tratamento, os 10 dias e tal, foi dividido em 10 vezes, e aquele grupo que está dentro dos 10 meses, você também que já deu o seu nome à irmã Gilmara, você pode inclusive procurá-la, né? Alguns já estão doando, já estão dando o seu valor, a sua parcela, e alguns irão iniciar agora no início do mês. Então é importante que você já veja com a irmã Gilmara se você já pode dar agora ou se você quer começar no início do mês, já deixando tudo certinho, alinhado com a irmã Gilmara. O nosso agradecimento por sua vida, você que tem nos ajudado, que tem ajudado nessa campanha, você que tem contribuído, você que tem impulsionado, colocando a live em todas as suas plataformas digitais, em todas as mídias. Continuemos assim. Vamos continuar divulgando, vamos continuar orando, vamos continuar buscando. Amém? Todos entenderam? Domingo pela manhã, muito importante, domingo pela manhã, nós teremos aqui novamente um momento de oração. Então, 9h30 da manhã até 10h30, nós teremos aqui um momento de oração. E eu conto com sua presença, com todos vocês que estão aqui, estejam conosco, 9h30 da manhã, para juntos clamarmos a Deus, não só por essa causa, mas por outras causas e demandas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Amém? Sim, estaremos orando também pelos pedidos escritos. Você que colocou o seu pedido aqui, estaremos orando também por sua vida. Queridos, alguém nessa noite que esteja aniversariando ou que aniversariou durante a semana, para que possamos orar também por sua vida? Não há, né? Irmã Helena Pereira, o diácono Ivanildo está me dizendo aqui, a senhora aniversariou, muito bem, estaremos orando por sua vida, irmã Helena. Mais alguém? Ok, então, estaremos orando. Não esqueça, irmão, não saia correndo não, saia devagar, saia conversando com o seu irmão aí e olhando para o lado da cantina ali, tá certo? Eu vou repetir o cardápio aqui, ó. Torta salgada, sanduichão de forno, panqueca, lasanha de carne com calabresa, bolo caseiro de cenoura com o carimbo aqui da Lady Gourmet e o bolo de chocolate. Então, né, você, se de repente está na dieta, né, e você está naquele jejum intermitente, vai quebrar, não tem jeito, né, diácono Ivanildo? Então, mas só hoje, amanhã você controla novamente, tá certo? Faz uns exercícios aeróbicos, uns cardios, e aí você volta tudo para o lugar. Mas abençoa a obra de Deus, abençoa nessa campanha no nome de Jesus. Fiquem de pé, nós iremos finalizar então esse culto, esse momento tão precioso na presença do nosso Deus. Que bênção, que maravilha. Eu creio que assim como eu, todos vocês estão saindo daqui renovados. Todos vocês estão saindo daqui alegres, com seus corações cheios do Espírito Santo. Porque Ele falou nesse lugar. Ele confirmou a sua palavra nesse lugar. Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Espírito de Deus. Nos alegramos diante de ti, Senhor. Porque tu és o Deus dos deuses. E nós queremos, ó Deus, clamar a Ti mais uma vez, colocando diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos escritos. Nós não sabemos quem escreveu, o que escreveu, mas nós sabemos de um Deus que ouve as orações. Nós sabemos de um Deus que, embora em momentos da nossa vida pensamos o Senhor estar em silêncio, pensamos ver que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não está nos compreendendo, o Senhor está trabalhando no silêncio, o Senhor está preparando o melhor momento, o Senhor está nos preparando para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Deus, ouve as nossas orações, ouve os pedidos dos teus filhos, das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós abençoamos a vida da nossa irmã Mariana, nós abençoamos a vida da irmã Marta, nós abençoamos a vida do irmão Misael, nós abençoamos a vida da irmã Daltiva, nós abençoamos a vida do irmão Lanidson, que também está enfermo hoje.
No nome do Senhor Jesus, nós profetizamos a cura, a restauração do Senhor sobre os seus corpos, no nome do Senhor Jesus, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja exaltado. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus na vida de todos esses. E assim, Senhor, nós abençoamos e glorificamos o teu nome, rendendo graças a ti, Senhor, pela vida de todos, pela vida do pastor Rubens, que esteve conosco, que trouxe uma palavra tua para os nossos corações. Obrigado pela vida do Ministério de Louvor, dos músicos, dos diáconos. Obrigado, Jesus, por todos esses que até esse momento nos acompanhou na live. Obrigado, Jesus, por todo o povo de Deus que esteve conosco aqui para adorarmos e bendizermos o teu nome, Senhor. E assim nós nos despedimos e nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de bênção, de vitória, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Irmãos, lembrem da cantina, viu? Cantina dos jovens. Ainda que a figueira não flore,